Você já se perguntou por que, mesmo orando, buscando e servindo a Deus com sinceridade, ainda sente um cansaço na alma que não passa? Já percebeu que às vezes não é o corpo que está cansado, mas a mente? Esse campo silencioso onde se travam batalhas que ninguém vê? E se eu te dissesse que o inimigo não precisa tocar em sua vida quando consegue prender os seus pensamentos? E se o verdadeiro campo de guerra espiritual não estivesse do lado de fora, mas dentro de você, escondido entre lembranças, medos, vozes e crenças que você aprendeu a aceitar como suas? E se você descobrisse que Deus, neste exato momento, está iniciando uma purificação na sua mente, limpando aquilo que o impede de ouvir a sua voz com clareza? Que Ele está removendo a poeira espiritual acumulada nos cantos esquecidos dos seus pensamentos, libertando você de padrões mentais que te mantêm preso no mesmo ciclo há anos. Há um segredo divino por trás desse processo, um segredo que poucos conhecem, mas que é capaz de mudar completamente a forma como você vive, ora e enxerga o mundo. A mente é o altar onde nascem os pensamentos, e é ali que o Espírito Santo deseja habitar. Mas esse altar precisa ser purificado. Há pensamentos que não vêm do céu, ideias que se disfarçam de razão, mas que carregam o veneno da dúvida, do medo e da culpa. Quando Deus decide limpar sua mente, Ele não apenas muda o que você pensa, Ele transforma quem você é, porque a mente purificada não é apenas uma mente mais leve, é uma mente santa, onde o próprio Cristo reina. Pense nisso. Quantas vezes você acreditou em mentiras que o afastaram do propósito divino? Quantas vezes você se sentiu sem valor, sem esperança, sem direção? Talvez essas vozes ainda estejam aí sussurrando. Você não vai conseguir, você não merece, Deus se esqueceu de você. Mas hoje, o Espírito Santo vai silenciar essas vozes. Ele vai mostrar o que está contaminado, o que precisa sair e o que pode florescer quando o seu interior for lavado pela presença de Deus. Nos próximos minutos, você vai entender o que realmente acontece quando o Espírito Santo decide purificar sua mente. Vai descobrir por que pensamentos podem se tornar fortalezas espirituais, como identificar as mentiras que te aprisionam e como substituí-las por verdades eternas. Este vídeo é um convite a um mergulho profundo, um processo de cura, libertação e renascimento interior. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Escreva agora nos comentários a frase Paz em Cristo. Esse será o seu primeiro ato de fé neste vídeo. Uma declaração de que sua mente será tocada, curada e santificada pelo poder de Deus. Ao escrever isso, você não está apenas comentando, você está declarando que sua mente pertence a Cristo e que nenhuma voz contrária terá autoridade sobre ela. E se você acredita que Deus pode usar este vídeo para transformar outras vidas, curta agora. Isso faz com que o YouTube mostre esta mensagem a mais pessoas que precisam ser libertas da guerra mental. Cada curtida é uma semente de evangelização. Quando você clica em gostei, você está dizendo, Senhor, usa este vídeo como instrumento de salvação. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo. Não apenas por hábito, mas como um gesto espiritual. Há pessoas neste exato momento que não têm uma igreja, não têm apoio, mas encontram aqui um refúgio, um alimento para o espírito. Quando você se inscreve, você se torna parte desta missão. Você ajuda a espalhar a palavra e permite que a voz de Deus alcance quem precisa. Prepare o seu coração. O Espírito Santo quer falar com você de forma íntima e profunda. No penúltimo ensinamento de hoje, existe uma chave que pode desbloquear uma bênção que você busca há anos. Então, desligue as distrações, respire fundo, abra o coração, porque está prestes a começar um tempo de limpeza divina. O estudo começa agora. 1. A batalha invisível na mente. Quando o inimigo planta pensamentos que parecem seus, a purificação da mente começa quando você entende que os maiores ataques do inimigo não vêm de fora, mas de dentro.
O diabo raramente aparece de forma explícita. Ele se disfarça de pensamento, de lembrança, de voz interior. Ele se infiltra na mente com sutileza, até que você comece a acreditar que aquelas ideias são suas, que aquele desânimo é natural, que aquela culpa é justificável. E sem perceber, você começa a viver sob o domínio de pensamentos que não nasceram no coração de Deus. Essa é a guerra mais perigosa, a guerra que não se vê. É a batalha silenciosa dos pensamentos, travada no campo invisível da alma. Paulo já alertava sobre isso em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, quando disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa passagem revela uma verdade profunda. Há fortalezas mentais que impedem o mover de Deus. Essas fortalezas são sistemas de pensamento, construídos com tijolos de medo, culpa e rejeição. Quando o inimigo consegue erguer essas muralhas dentro da sua mente, ele não precisa fazer mais nada. Você mesmo passa a se sabotar, a se limitar, a se aprisionar. Ele apenas observa você acreditando em mentiras, enquanto Deus tenta te lembrar da verdade. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos intermináveis de ansiedade, culpa e confusão espiritual. Elas oram, mas não conseguem se concentrar. Leem a Bíblia, mas a mente vagueia em distrações. Buscam a presença de Deus, mas uma voz interna as convence de que não são dignas. Essa voz não vem do céu. Ela vem do inimigo, que aprendeu a se esconder atrás de pensamentos aparentemente inocentes. A purificação divina começa quando o Espírito Santo acende a luz sobre esses pensamentos e os expõe. Quando você começa a discernir o que é seu e o que foi plantado, algo muda. É como se de repente as sombras ganhassem forma e você pudesse ver o que realmente está tentando te paralisar. E nesse momento você percebe, a mente é um campo sagrado e o inimigo a profana quando você o deixa morar ali através de ideias distorcidas. A Bíblia nos ensina que, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Isso significa que o que domina sua mente molda sua realidade. Se você pensa como vencido, viverá como vencido. Se pensa como escravo da culpa, agirá como alguém indigno do perdão. Mas quando sua mente é renovada pela palavra, você começa a ver com os olhos de Cristo. E onde antes havia desespero, nasce fé. Onde havia confusão, nasce clareza. Onde havia medo, nasce coragem. Deus quer purificar sua mente, mas essa purificação não é mágica. É um processo espiritual. Ele vai te conduzir a enxergar o que está sujo, confrontar o que é falso e renunciar o que não pertence ao reino. Você vai perceber que muitos dos pensamentos que alimentava eram, na verdade, mentiras travestidas de lógica. Que muitas das suas dores foram sustentadas por ideias antigas que Deus nunca plantou em você. O Espírito Santo quer te ensinar a identificar cada pensamento que não vem do céu e a levá-lo cativo à obediência de Cristo. Isso significa colocá-lo diante da cruz e dizer: Senhor, isso não é teu. Eu não aceito mais pensar assim. Quando você faz isso, as fortalezas começam a cair e sua mente começa a ser limpa. Talvez neste momento você esteja lutando contra pensamentos de derrota, medo, autossabotagem, lembranças que insistem em voltar. Mas saiba, essa confusão não é o fim, é o início da limpeza. É o sinal de que Deus já começou a agir. Ele está mexendo nas raízes, nos lugares onde você nem sabia que havia sujeira espiritual. É desconfortável, sim, mas é libertador. Quando Deus purifica sua mente, Ele te devolve o poder de pensar como filho, não como escravo. Você deixa de ser dominado por vozes mentirosas e passa a discernir a voz do Espírito. A paz que antes parecia inalcançável começa a se estabelecer dentro de você.
E aos poucos, você percebe que o que antes era um campo de batalha, agora se torna um jardim, um lugar de descanso e comunhão. Se esta palavra está tocando seu coração, declare nos comentários: Senhor, limpa os meus pensamentos e renova a minha mente. Essa será a sua entrega, o seu segundo passo neste processo divino. 2. A renovação pela palavra, quando a verdade substitui a confusão. Depois que Deus expõe as mentiras escondidas na mente, vem o segundo passo: substituí-las pela verdade. Porque uma mente vazia é um território vulnerável. Se você apenas expulsa os pensamentos ruins, mas não os preenche com a palavra, eles voltam ainda mais fortes. É por isso que Jesus, em Mateus, capítulo 12, versículo 43, ensinou que quando o espírito impuro sai do homem e encontra o lugar vazio, varrido e adornado, ele volta com outros 7 piores do que ele. A purificação precisa ser seguida pela renovação. A confusão que domina a mente humana nasce da falta de direção espiritual. É como um rio sem leito, corre, mas não sabe para onde vai. Quando Deus começa a purificar seus pensamentos, Ele também te chama para mergulhar em sua palavra, porque é nela que a mente encontra forma, estrutura e propósito. A palavra é o molde que transforma o caos em ordem. E é por isso que o inimigo tenta manter você longe dela, porque ele sabe que uma mente instruída pela Escritura é uma mente que ele não consegue mais enganar. Romanos, capítulo 12, versículo 2, é a base desse processo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é mais do que um conselho espiritual, é um princípio de libertação. Quando sua mente é renovada pela verdade, ela deixa de ser controlada pelas circunstâncias e passa a ser guiada pela fé. A palavra de Deus é como um espelho que revela o que está distorcido e reflete o que é verdadeiro. Quando você começa a meditar nela diariamente, algo dentro de você muda silenciosamente. Pensamentos que antes te aprisionavam começam a perder força. Sentimentos de culpa se dissolvem na graça. Lembranças que doíam passam a ser curadas pela compreensão de que o passado não define quem você é. Cristo define. Há pessoas que dizem, mas eu leio a Bíblia e não entendo. E o Espírito Santo responde, não se trata apenas de entender, mas de deixar a palavra te entender. Quando você lê com o coração, a palavra penetra mais fundo do que qualquer raciocínio. Como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É nesse ponto que começa a verdadeira transformação, quando a palavra deixa de ser apenas informação e se torna revelação. Quando você não lê apenas para conhecer, mas para se deixar conhecer por Deus, a mente que é purificada se torna solo fértil, e a semente da Escritura começa a florescer dentro dela, produzindo novos pensamentos, novas emoções e uma nova visão de si mesmo. Lembre-se, não basta expulsar a escuridão, é preciso acender a luz, e essa luz é a verdade. A confusão espiritual só desaparece quando a verdade assume o lugar central. Se antes sua mente era um campo de ruído, agora ela precisa se tornar um templo de silêncio, onde a voz de Deus possa ser ouvida. Isso acontece quando você decide alimentar sua mente com o que é puro, justo e verdadeiro. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você quer que Deus purifique sua mente? Então alimente-se daquilo que vem do alto. As redes sociais, as comparações, as palavras negativas que te cercam,
Tudo isso contamina. Mas quando a palavra se torna seu alimento diário, você começa a pensar como Jesus pensava. A mente de Cristo começa a habitar em você, e o Espírito Santo encontra espaço para agir. E algo extraordinário acontece. As tempestades exteriores já não têm poder para bagunçar o seu interior. Você pode estar em meio à confusão do mundo, mas dentro de você há paz. Essa é a mente renovada. Aquela que não é mais guiada por emoções, mas pela fé. Quando você chega a esse ponto, nada mais te domina, porque tudo o que te afetava agora precisa passar pelo filtro da palavra. Por isso, hoje eu quero te convidar a fazer um compromisso espiritual. Declare agora nos comentários: a palavra de Deus é o filtro da minha mente. Essa será a sua aliança com a verdade. Uma forma de dizer: Senhor, eu não quero mais pensar como antes. Eu quero que a tua voz seja o padrão dos meus pensamentos. Lembre-se, a mente purificada é apenas o começo. A mente renovada é o caminho da permanência. E é nesse caminho que o Espírito Santo vai te conduzir, passo a passo, até que toda confusão dê lugar à sabedoria celestial. 3. A libertação das lembranças, quando Deus cura o passado e renova o presente. Existe um tipo de prisão que não tem grades visíveis, mas mantém milhões de pessoas presas. A prisão das lembranças. Elas estão no fundo da mente, disfarçadas de recordações inocentes, mas na verdade são feridas abertas, ecos de um tempo que o coração ainda não superou. Muitos não percebem, mas o passado mal resolvido se torna o maior obstáculo para o presente abençoado. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa te derrubar se conseguir te fazer reviver todos os dias o que já te feriu um dia. É por isso que Deus, quando começa a purificar a mente, não ignora o passado. Ele o visita. Ele entra nas memórias antigas, nas cenas que você tenta esquecer, nas vozes que ainda ecoam dentro de você. Ele vai até o ponto onde a dor começou, não para te fazer sofrer de novo, mas para curar de uma vez por todas. E esse é um processo espiritual profundo, porque enquanto o ser humano tenta fugir das lembranças, Deus quer redimi-las. Em Isaías capítulo 43, versículo 18, o Senhor declara: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora brota, não a percebeis? Essa não é uma ordem para apagar o passado, mas para deixá-lo nas mãos de Deus, porque só Ele é capaz de transformar uma lembrança de dor em um testemunho de graça. Quando Ele diz não considereis as antigas, Ele está dizendo: não permita que o que te feriu defina o que você será. O inimigo quer que você se veja através das memórias, mas Deus quer que você se veja através da promessa. Enquanto o diabo diz: você sempre será o mesmo, Deus sussurra: eu faço novas todas as coisas. Quando você se agarra a essa verdade, o poder das lembranças começa a perder força. Elas continuam existindo, mas não controlam mais suas emoções. É como se Deus colocasse um filtro espiritual sobre elas, e o que antes trazia lágrimas, agora traz sabedoria. Há momentos em que a mente se torna um museu de dores. Você visita pensamentos antigos, revive conversas que já acabaram, se culpa por decisões que já não pode mudar. Mas Deus não quer que você viva como um visitante constante do passado. Ele quer que você viva como alguém que foi curado, alguém que olha para trás e vê graça onde antes havia ferida. Quando o Espírito Santo toca nas lembranças, ele não apaga os fatos, ele apaga o veneno. Ele transforma o peso em leveza, a culpa em aprendizado, o trauma em propósito. Ele te faz entender que mesmo nos dias em que você chorava sozinho, Deus estava ali observando em silêncio, preparando o dia da tua cura. O Salmo 34, versículo 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não despreza a dor, Ele a recolhe. Cada lágrima que caiu sem explicação foi guardada no odre dele. E quando ele começa a purificar sua mente, ele também devolve a dignidade que o passado te tirou.
Ele te mostra que você não é o que te aconteceu, mas o que Ele está fazendo em você agora. Deus quer que você entenda algo. Você não precisa apagar o passado para ser livre. Precisa apenas permitir que Ele entre nele. Porque quando Ele entra, as memórias deixam de ser prisões e se tornam pontes. Pontes que ligam o que você foi ao que você será. Ele transforma o cenário de dor em altar de adoração. Talvez você tenha lembranças que ainda te visitam à noite, pensamentos que insistem em te culpar, cenas que voltam como se tivessem acontecido ontem. Mas hoje o Espírito Santo te convida a entregar tudo isso. Feche os olhos e diga: Senhor, entra nas minhas lembranças, lava o que ficou sujo, cura o que ainda dói. E me faz ver o teu propósito em cada cicatriz. Quando você faz isso, algo começa a mudar dentro de você. A mente se alivia, o coração desacelera. E uma paz que não tem explicação começa a preencher os espaços onde antes habitava o medo. Essa é a purificação em ação. Quando Deus transforma a dor em luz e o passado em testemunho. A cura das lembranças é a ponte que liga a mente purificada à alma restaurada. Quando você se desprende do que te feriu, o Espírito Santo pode finalmente conduzir você ao novo que Deus preparou. E nesse momento você percebe, nada foi em vão. Cada lágrima foi uma semente de fé. Cada perda foi o terreno onde Deus plantou a promessa. Hoje, declare nos comentários: meu passado está curado em Cristo. Essa frase é a chave espiritual que sela este momento. É o sinal de que você decidiu deixar Deus reescrever sua história e libertar sua mente de tudo o que aprendia. 4. A mente como templo. Quando o Espírito Santo habita nos pensamentos, depois que Deus cura as lembranças e renova os pensamentos, Ele começa a fazer algo ainda mais profundo: transformar a mente em morada. É nesse ponto que o processo deixa de ser apenas uma limpeza e se torna uma consagração. Porque Deus não purifica um lugar para deixá-lo vazio, Ele purifica para habitar. E quando a mente se torna o templo do Espírito Santo, tudo muda. Em 1 Coríntios capítulo 6, 19, Paulo faz uma revelação que muitos cristãos conhecem, mas poucos compreendem em plenitude. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse versículo não fala apenas do corpo físico, mas também da consciência, dos pensamentos e das intenções. O templo é o lugar onde Deus se manifesta, e se Ele habita em você, então sua mente também precisa refletir sua presença. Mas muitos ainda vivem com o templo contaminado. Permitem que pensamentos de medo, raiva, inveja e desânimo ocupem o espaço que pertence à presença de Deus. E o Espírito Santo, sendo santo, não divide morada com o que é impuro. Por isso ele começa o processo da purificação, não para te punir, mas para preparar o ambiente da sua habitação. Quando ele limpa, é porque deseja morar. Quando ele expõe, é porque deseja preencher. A mente é o santo dos santos da alma. É ali que o Espírito fala, orienta, inspira e corrige. Quando a mente está cheia de ruído, a voz divina se perde entre os pensamentos. Mas quando o silêncio sagrado se estabelece, o Espírito fala de forma audível no interior do coração. É por isso que muitos não conseguem ouvir a direção de Deus, não porque ele esteja calado, mas porque há muitas vozes ocupando o lugar dele. O Espírito Santo deseja transformar seus pensamentos em orações, seus raciocínios em revelações e suas ideias em instrumentos de fé. Ele quer habitar em você, não apenas nos momentos de culto, mas em cada pensamento comum do seu dia. Quando ele encontra espaço, até o simples ato de pensar se torna uma forma de adoração. Você começa a perceber que o verdadeiro culto não acontece apenas no templo físico, mas dentro de você. Há um momento em que a mente se torna altar. E é nesse altar que os sacrifícios mais profundos são oferecidos. O orgulho, a vaidade, a incredulidade, os pensamentos que você ainda não entregou. Deus quer tudo. Ele não se contenta com o que é parcial. Ele quer o domínio total da sua mente,
porque sabe que quem controla os pensamentos governa a vida. Romanos capítulo 8, versículo 6, declara: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Essa é a diferença entre uma mente comum e uma mente habitada. A mente comum busca entender a vida pela lógica. A mente habitada busca discernir a vida pelo Espírito. E quando o Espírito Santo habita em você, ele começa a organizar seus pensamentos como um jardineiro organiza o jardim. Arranca o que não presta, poda o que precisa crescer e rega o que deve florescer. Quando a mente se torna templo, os pensamentos deixam de ser aleatórios. Você começa a perceber uma direção invisível guiando suas decisões. Uma paz constante mesmo em meio ao caos. Uma sensibilidade espiritual que te faz perceber a presença de Deus nas pequenas coisas. É como se o céu se aproximasse do seu raciocínio, e tudo o que antes era confuso começa a fazer sentido. Mas essa habitação exige entrega diária. Assim como o Templo de Jerusalém precisava ser cuidado, limpo e consagrado constantemente, sua mente também precisa de manutenção espiritual. Isso significa vigiar o que entra, o que permanece e o que sai. Palavras, imagens, conversas e influências moldam os pensamentos, e os pensamentos moldam o templo. Se o que entra é impuro, o altar se contamina. Se o que entra é santo, o altar se torna morada da presença divina. O Espírito Santo não deseja apenas visitar você em momentos de oração, ele quer permanecer. Ele quer fazer da sua mente um lugar de descanso, não de turbulência. Ele quer te ensinar que pensar com fé é tão poderoso quanto orar com palavras. Que uma mente cheia da presença dele é uma mente protegida, serena e dirigida. Por isso, hoje, faça uma consagração silenciosa dentro de você. Diga em pensamento: Senhor, faz da minha mente o teu templo. Essa frase é simples, mas quando dita com sinceridade, transforma o ambiente interior. Você perceberá que o peso mental começa a se dissolver, a confusão se acalma e uma sensação de presença te envolve. É o Espírito tomando o lugar que sempre foi dele. A mente como templo é o ápice da purificação, porque é o ponto em que Deus deixa de ser apenas uma crença e passa a ser uma presença viva. E quando ele habita, nada mais domina, nada mais perturba, nada mais ocupa o lugar sagrado reservado a ele. Declare nos comentários: minha mente é morada do Espírito Santo. Essa é a sua consagração pública, o selo da presença divina sobre os seus pensamentos. 5. O silêncio que cura. Quando Deus fala na quietude da mente, há um momento no processo da purificação em que Deus deixa de falar através do barulho e começa a se revelar no silêncio. É um estágio delicado, mas essencial, porque enquanto a mente estiver cheia de ruídos, de pensamentos repetitivos, preocupações, ansiedade, culpa, não há espaço para discernir a voz de Deus. Ele não compete com o caos, ele espera o silêncio. É nesse silêncio que a cura começa. Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência, mas na verdade é presença em estado puro. É no silêncio que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade, porque é ali que a alma se rende e os pensamentos perdem o controle. Quando tudo se cala, a voz dele se torna audível. Não audível aos ouvidos, mas perceptível ao coração. É o tipo de voz que não se escuta, se sente. O profeta Elias viveu esse momento. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, ele se escondeu em uma caverna, cansado, perseguido e emocionalmente destruído. Deus mandou que ele saísse porque o Senhor passaria. Então veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo. Depois do fogo, veio um sussurro suave, e ali estava Deus. Essa passagem revela o mistério do silêncio espiritual. Deus não fala na violência das emoções, nem na agitação da mente. Ele fala na quietude. E quando ele fala, não é apenas para instruir, mas para curar.
Porque a voz de Deus é, por natureza, terapêutica. Ela não apenas ordena, ela restaura. Cada palavra dele tem o poder de acalmar o coração e reordenar os pensamentos. Vivemos em uma era em que o silêncio se tornou raro. As pessoas têm medo de ficar a sós com seus próprios pensamentos. Buscam distrações para não ouvir o que a alma está gritando. Mas o silêncio é o laboratório onde o Espírito Santo realiza os milagres invisíveis. É ali que ele mostra o que está ferido, o que precisa ser deixado e o que deve florescer. Quando a mente se aquieta, a presença de Deus se manifesta com força. Há dores que só são curadas quando você para de falar sobre elas e começa a ouvir o que Deus quer dizer sobre elas. Há confusões que só se resolvem quando você se cala, porque o silêncio é a linguagem da confiança. É como se você dissesse: Senhor, eu não preciso entender agora. Eu só preciso descansar na tua voz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nos traz um segredo poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus não é a ausência de ruído externo, é o silêncio interno que ele estabelece quando a alma confia. Quando a mente é purificada e silenciada, ela se torna receptiva. O Espírito Santo começa a preencher o espaço antes ocupado por pensamentos desordenados. Você começa a perceber um novo tipo de pensamento surgindo. Pensamentos simples, serenos, cheios de fé. Eles não gritam, sussurram. São pensamentos que trazem alívio, clareza, direção. E é assim que Deus fala. O silêncio da mente é como um campo fértil. Quando Deus planta sua palavra ali, ela germina sem esforço. Mas para que isso aconteça, é preciso aprender a se calar por dentro. Isso significa parar de se acusar, de se comparar, de se cobrar. Significa simplesmente estar diante dele e deixar que ele pense dentro de você. Porque quando Deus pensa em você, ele cria. E quando ele cria, tudo se renova. O Espírito Santo quer ensinar você a viver nesse estado de quietude, mesmo em meio ao barulho do mundo. A paz dele não depende das circunstâncias. Ela depende da entrega. O segredo não é fugir do som, mas permitir que a voz de Deus seja mais alta do que os ruídos da mente. Quando isso acontece, até o silêncio se torna oração. Por isso, hoje, separe alguns minutos apenas para ouvir. Feche os olhos e diga em pensamento: Senhor, fala comigo no silêncio. E depois, não diga mais nada. Apenas permaneça. Você vai perceber que, pouco a pouco, algo começa a se mover dentro de você. Um sentimento de leveza, um descanso que não vem do corpo, mas da alma. É o Espírito Santo respirando dentro dos seus pensamentos. Deixe que ele ocupe esse espaço. Permita que o silêncio seja o canal da revelação. Quando a mente aprende a descansar em Deus, ela deixa de ser campo de batalha e se torna jardim. E nesse jardim, Deus fala com o vento, cura com a brisa, transforma com a paz. Hoje, escreva nos comentários: no silêncio, Deus fala comigo. Essa será a sua entrega neste momento, a prova de que você está disposto a silenciar o mundo para ouvir o céu. 6. O poder da vigilância, guardando a mente contra novos ataques. Depois que Deus purifica e silencia a mente, começa uma nova etapa da jornada espiritual, a vigilância. Porque uma mente limpa não é uma mente invulnerável, é uma mente em manutenção. O inimigo não desiste só porque você foi liberto. Ele observa à distância, esperando a distração. Ele sabe que uma mente desatenta pode ser novamente ocupada. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é o escudo da mente purificada.
Ela impede que pensamentos antigos retornem disfarçados de lógica e que sentimentos não resolvidos encontrem brechas para se infiltrar novamente. O inimigo é paciente. Ele trabalha em ciclos. Ele não ataca de forma óbvia. Ele sussurra ideias, desperta lembranças, reacende culpas. Ele tenta te convencer de que nada mudou, de que foi apenas um momento emocional. E se você baixar a guarda, a confusão retorna. Por isso, a vigilância espiritual não é medo, é discernimento. É a consciência de que a mente é território santo e que o mal não entra onde a guarda. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos adverte com sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, na linguagem bíblica, é o centro da mente e das emoções. Guardar o coração é vigiar os pensamentos que o alimentam. Ser vigilante é aprender a identificar o inimigo antes que ele entre. É perceber quando uma ideia estranha começa a se formar e antes que ela crie raiz, confrontá-la com a palavra. É dizer: isso não vem de Deus, eu rejeito. Vigilância é não negociar com pensamentos duvidosos. Porque o mal entra pela porta da distração. Muitos cristãos caem não porque deixaram de orar, mas porque deixaram de vigiar. Eles oram pedindo libertação, mas não percebem quando o velho padrão mental volta a se manifestar. E o inimigo é sutil, ele se disfarça de razão, de preocupação, de prudência. Mas quando você é vigilante, o Espírito Santo te alerta. É como se uma luz acendesse dentro de você, revelando que algo estranho está tentando se infiltrar. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12, nos lembra da natureza dessa guerra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A armadura de Deus começa na mente, com o capacete da salvação e o escudo da fé. O capacete da salvação protege a mente da dúvida e da culpa. Ele te lembra todos os dias que você já foi perdoado, já foi lavado, já foi escolhido, que nada que o inimigo disser pode desfazer o que Cristo já consumou. O escudo da fé, por sua vez, apaga os dardos inflamados do maligno, pensamentos que tentam reacender o medo, a vergonha ou o desânimo. Com esses dois elementos, você se torna espiritualmente blindado. Vigiar é também cuidar do que entra na mente. Tudo o que você vê, ouve e conversa alimenta seu interior. O Espírito Santo pode habitar em você, mas se a casa for preenchida por palavras negativas, conteúdos tóxicos, comparações e murmurações, o ambiente espiritual se torna pesado novamente. A vigilância, portanto, é seletiva. É a sabedoria de escolher o que te aproxima de Deus e rejeitar o que te afasta. A mente purificada precisa de rotina espiritual. Isso significa orar diariamente, mesmo quando não sentir vontade. Ler a palavra, mesmo quando não entender tudo. Agradecer, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Porque a vigilância é sustentada pela constância. O inimigo desiste quando percebe que você não negocia mais sua paz. A vigilância também envolve discernir os pensamentos repentinos que tentam te desestabilizar. Aquela voz que sussurra: você não é suficiente, tudo vai dar errado, Deus não te ouve. Esses pensamentos não são inocentes, são dardos. E o Espírito Santo te ensina a reconhecê-los e bloqueá-los antes que se transformem em fortalezas. A cada pensamento estranho, declare interiormente: Senhor, toma cativo este pensamento e alinha-o à tua verdade. Essa é uma oração de defesa espiritual. A mente vigilante vive em paz, mas não é ingênua. Ela sabe que a guerra espiritual não acaba, mas muda de forma. O inimigo não invade uma fortaleza bem guardada. E o segredo da vigilância é manter a presença de Deus sempre ativa dentro de si.
porque onde há luz, as trevas não resistem. Hoje, Deus te chama a se tornar guardião da sua própria mente. Ele já limpou, já curou, já habitou. Agora é sua vez de vigiar. Seja o porteiro do seu templo interior. Não permita que nada entre sem o consentimento do Espírito. Quando um pensamento chegar, pergunte: isso glorifica a Deus? Se a resposta for não, feche a porta. Declare agora nos comentários: minha mente está guardada em Cristo. Essa é a senha espiritual da vigilância. É o selo de proteção que mantém o inimigo do lado de fora e a paz do lado de dentro. 7. A mente fortalecida pela fé, quando os pensamentos se tornam instrumentos de vitória. Chega um momento no processo de purificação em que Deus já limpou, já curou, já habitou e te ensinou a vigiar. E agora, Ele começa a te fortalecer. A fé deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que vive dentro de você. Os pensamentos antes frágeis e confusos se transformam em instrumentos de poder espiritual. A mente que antes te escravizava, agora se torna a sua maior aliada. Porque quando a fé domina a mente, o impossível se torna natural. A fé é a energia divina que dá forma aos pensamentos santos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 define assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Observe que ela começa na mente. Certeza e convicção são pensamentos espirituais. A fé é uma forma de pensar alinhada ao coração de Deus. E quando essa forma de pensar é fortalecida, a mente se torna território da vitória. O inimigo sempre tentou enfraquecer o cristão, atacando sua fé. Ele não precisa destruir o corpo, basta desorganizar a mente. Quando ele faz você duvidar, ele te paralisa. Quando planta medo, ele te faz retroceder. Quando alimenta a culpa, ele te impede de orar. Mas quando a mente é governada pela fé, todos esses ataques perdem o efeito. O medo bate e encontra resistência. A dúvida tenta entrar e encontra convicção. A culpa fala, mas não é ouvida. Ter uma mente fortalecida pela fé é viver de dentro para fora. É olhar as circunstâncias e dizer: isso não muda quem Deus é. É manter a calma no meio da tempestade, porque você sabe que Jesus está no barco. É confiar quando não há sinal, crer quando não há prova, louvar quando não há explicação. A fé não precisa de lógica, ela precisa de confiança. E uma mente fortalecida é uma mente que aprendeu a confiar mesmo sem entender. Isaías, capítulo 26, versículo 3, traz uma promessa poderosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja como a paz e a fé estão ligadas à mente. Quando sua mente está firme em Deus, as ondas da vida não te arrastam. Você sente o vento, mas não cai. O caos se aproxima, mas não te domina. Porque a fé cria uma estrutura espiritual dentro de você que sustenta o que os olhos ainda não veem. É por isso que Deus, ao purificar a mente, não apenas a limpa do que é impuro, Ele a prepara para receber força. Ele quer te ensinar a pensar como alguém vitorioso, não como alguém vencido. Porque o cristão que pensa com fé vive em outro nível de realidade. Ele vê com os olhos do Espírito, fala com autoridade, age com confiança. Seus pensamentos deixam de ser frágeis e passam a carregar o peso da presença divina. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20 está escrito: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja, Deus não apenas responde às orações, Ele responde aos pensamentos. Quando a mente está cheia de fé, até o que você pensa se torna oração. Por isso Ele quer te ensinar a pensar em linha com o céu, porque o céu responde àquilo que é gerado em fé. A fé é o escudo invisível que blinda a mente contra o desespero. Ela não nega a realidade, mas redefine a forma como você a enxerga. Quando a mente está fortalecida pela fé, você começa a interpretar a vida de maneira diferente. As perdas não te destroem, te ensinam. As esperas não te frustram, te amadurecem. Os obstáculos não te paralisam, te treinam.
Porque a mente fortalecida vê propósito, onde antes só via dor. E essa transformação é visível. Pessoas que antes viviam dominadas pela ansiedade começam a exalar serenidade. Aqueles que viviam reclamando começam a agradecer. Os que viviam presos ao medo começam a sonhar. Isso acontece porque a fé não é apenas crença, é atmosfera mental. É o ambiente onde o Espírito Santo se move com liberdade. Talvez você esteja enfrentando situações que desafiam sua mente e sua fé. O medo de não conseguir, o cansaço de tentar, a sensação de que nada muda. Mas o Senhor te diz hoje: eu estou fortalecendo tua mente para que você veja com meus olhos. Ele está transformando a tua forma de pensar, porque é a mente que sustenta o milagre antes que ele aconteça. Então, não pense pequeno quando Deus te chama a grandes coisas. Não deixe a dúvida roubar o que a fé está construindo. A mente fortalecida não depende das circunstâncias, depende da palavra. E a palavra diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Hoje, Deus quer renovar o seu raciocínio espiritual. Ele quer te ensinar a pensar como alguém que já venceu, mesmo que a vitória ainda não seja visível. Porque a fé enxerga antes, e quem enxerga antes, vive em paz antes. Declare nos comentários: minha mente é fortalecida pela fé. Essa é a sua confissão de poder. Uma declaração que transforma o pensamento em arma espiritual e a mente em território da vitória. 8. O domínio dos pensamentos. Quando a mente aprende a obedecer ao Espírito, a verdadeira libertação da mente não acontece apenas quando ela é limpa, mas quando passa a obedecer. Porque a mente, por natureza, é inquieta, rebelde, argumentadora. Ela tenta compreender o que só pode ser discernido pelo Espírito. Por isso, mesmo depois de purificada e fortalecida, Deus continua o processo. Ele ensina a mente a se curvar diante da sua voz. O domínio dos pensamentos é o momento em que a razão humana se ajoelha diante da sabedoria divina. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo declara: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o chamado mais profundo de uma mente espiritual. Deus não quer apenas te libertar do que te aprisionava. Ele quer te ensinar a dominar o que antes te dominava. Porque uma mente livre, mas desgovernada, ainda pode ser perigosa. A liberdade verdadeira é a que nasce da submissão ao Espírito Santo. Dominar os pensamentos não significa controlar o que vem à mente, mas decidir o que permanece nela. Os pensamentos podem chegar como visitantes, mas você escolhe quem fica e quem sai. Uma mente madura não é aquela que não é atacada, mas aquela que sabe reagir aos ataques. E a reação certa é sempre espiritual. Quando o pensamento não vem de Deus, ele deve ser confrontado com a verdade e expulso com a autoridade. Romanos, capítulo 8, versículo 5 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Essa inclinação é a direção dos pensamentos. A mente obediente é aquela que já foi treinada a se inclinar na direção certa. Ela não se deixa arrastar pelas emoções, pelas ofensas ou pelas lembranças antigas. Ela aprende a dizer: não, isso não vem de Deus. E esse não é uma oração silenciosa, uma forma de resistência espiritual. Mas para que a mente obedeça, ela precisa reconhecer uma autoridade maior. E essa autoridade é a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito governa seus pensamentos, ele os transforma em instrumentos de propósito. Cada ideia passa a ter sentido, cada emoção passa a ter medida, cada decisão passa a ter direção. É o Espírito quem organiza o fluxo da mente e a ensina a pensar com sabedoria celestial. A mente carnal busca controle, a mente espiritual busca rendição. A primeira quer entender para obedecer, a segunda obedece para entender.
É por isso que muitas pessoas não experimentam o mover de Deus, porque ainda querem compreender antes de se entregar. Mas a fé começa onde a lógica termina, quando você decide obedecer mesmo sem entender. O Espírito Santo te conduz a níveis de revelação que nenhuma explicação humana poderia alcançar. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 está escrito: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Essa não é apenas uma recomendação moral, mas um princípio espiritual. O sentimento de Cristo é a forma de pensar de Cristo. E como Jesus pensava? Ele pensava em obediência. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai, mesmo quando isso o levou à cruz. A mente de Cristo não questionava o propósito, confiava no Pai. E é essa mentalidade que o Espírito Santo quer formar em você. A obediência mental é a forma mais alta de adoração. Porque adorar não é apenas cantar, é pensar de modo que glorifique a Deus. Quando você entrega seus pensamentos a Ele, você está dizendo: Senhor, eu confio mais na Tua sabedoria do que na minha. E é nesse ponto que a mente começa a viver em verdadeira liberdade. Não porque faz o que quer, mas porque quer o que Deus quer. Mas o inimigo tentará te fazer acreditar que obedecer ao Espírito é abrir mão da sua individualidade. Isso é mentira. Quando você obedece, não perde sua identidade. Você a encontra. Porque a obediência revela quem você é de verdade. Filho. Um filho não é guiado pelo medo, mas pelo amor. E quando você entende que obedecer é amar, a mente se rende com alegria, não com peso. Dominar os pensamentos é um exercício diário. É observar, discernir e escolher. É não dar poder às ideias que te afastam da paz. É perceber quando um raciocínio nasce da carne e substituí-lo pela perspectiva do Espírito. É ouvir a voz que diz: perdoa, quando tudo dentro de você grita: vinga-te. É responder com fé quando a lógica grita desespero. É manter-se firme quando tudo parece desmoronar. Quando a mente aprende a obedecer, ela se torna leve. Ela deixa de resistir ao processo e passa a fluir com o Espírito. E nesse estado, pensamentos e ações começam a se alinhar com a vontade de Deus. As decisões se tornam mais sábias, os relacionamentos mais equilibrados, as emoções mais serenas. Porque onde há obediência, há harmonia. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar essa disciplina espiritual. Ele quer que você aprenda a dominar os pensamentos não pela força, mas pela submissão. Que você perceba quando o inimigo tenta influenciar sua mente e diga: não mais, porque agora você tem autoridade. A mente que antes era escrava agora reina com Cristo. Declare nos comentários: meus pensamentos obedecem ao Espírito Santo. Essa será a sua confissão de autoridade espiritual, o selo de que sua mente não pertence mais às trevas, mas à luz. 9. A mente de Cristo, o ápice da purificação e o propósito final de Deus. Toda a caminhada espiritual que Deus realiza em sua mente tem um destino, um propósito supremo: formar em você a mente de Cristo. Tudo o que foi ensinado até aqui, a limpeza, a cura, o silêncio, a vigilância, o fortalecimento e a obediência, conduz a esse ponto. Porque o objetivo de Deus não é apenas te libertar dos pensamentos errados, mas te fazer pensar como seu filho pensa. A mente de Cristo é o padrão máximo da santidade interior. É o estado de consciência onde os pensamentos não nascem mais do medo, da vaidade ou da dor, mas da vontade divina. É a mente que não reage, mas discerne, que não se desespera, mas confia, que não julga, mas ama, que não busca o próprio interesse, mas o propósito do Pai. Quando Deus purifica sua mente, Ele está moldando em você essa nova forma de pensar, a mente celestial, a mente do Filho. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo declara com autoridade: nós, porém, temos a mente de Cristo.
Essa não é uma promessa distante, é uma realidade espiritual para todo aquele que se deixa transformar. Ter a mente de Cristo significa enxergar o mundo com os olhos da eternidade. Significa interpretar as lutas não como castigos, mas como processos. Significa amar quando seria mais fácil desistir, perdoar quando seria mais lógico revidar, permanecer quando tudo grita para fugir. Cristo não foi movido pelo que via, mas pelo que sabia. Ele sabia quem era, sabia de onde vinha, sabia para onde ia, e é essa segurança que o Espírito Santo quer gerar em você. A mente de Cristo não vive em confusão, porque está ancorada na verdade. Ela não vive em medo, porque confia na soberania de Deus. Ela não vive em ansiedade, porque descansa na providência divina. Quando a mente humana se une à mente de Cristo, nasce uma nova forma de existir. Você passa a perceber que a vida espiritual não é apenas sobre lutar contra o mal, mas sobre manifestar o bem. Não é apenas sobre resistir ao pecado, mas sobre refletir a santidade. Você deixa de agir por impulso e começa a responder por inspiração. E essa é a diferença entre quem ainda está preso ao velho modo de pensar e quem já vive no novo. Ter a mente de Cristo é viver em constante sintonia com o céu. É permitir que cada pensamento seja um reflexo da vontade divina. É ter os mesmos sentimentos, a mesma compaixão, a mesma obediência e a mesma humildade do Filho de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo revela o segredo dessa mentalidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Essa passagem é o coração da transformação mental. O esvaziamento. Ter a mente de Cristo é esvaziar-se do orgulho, da necessidade de estar certo, do desejo de controlar, da ânsia de ser reconhecido. É viver em entrega constante, porque quem tem a mente de Cristo entende que o poder está na rendição. E quando você se rende, o Espírito Santo enche o espaço com sua sabedoria e paz. A mente de Cristo não é movida pela emoção, mas pela compaixão. Não busca vantagem, busca propósito. Ela não calcula o amor, ela o derrama. Quando essa mente começa a operar em você, as reações mudam. O que antes te irritava, agora te ensina. O que antes te feria, agora te molda. O que antes te parecia perda, agora te revela maturidade. E há um sinal visível de que a mente de Cristo está sendo formada em alguém. A paz constante. Não a ausência de problemas, mas a presença de estabilidade espiritual. É a serenidade de quem confia no tempo de Deus, mesmo sem entender o caminho. É a leveza de quem perdoa, mesmo sem receber desculpas. É a alegria de quem serve, mesmo sem ser reconhecido. Quando Deus te purifica, é para que o Espírito Santo possa pensar dentro de você. É para que sua mente se torne um espelho da mente do Filho. E quando isso acontece, você se torna uma extensão do reino de Deus na terra. Você passa a ser um canal de cura, um instrumento de sabedoria, um reflexo da presença divina. Ter a mente de Cristo é o estágio final da purificação, mas também o começo de uma nova vida. É o momento em que você deixa de ser apenas um seguidor e se torna um portador da presença. O mundo pode tentar te perturbar, mas não consegue mais te dominar, porque sua mente está firmada no alto. Hoje, o Espírito Santo te chama a esse lugar. Ele quer te levar além da libertação. Ele quer te transformar completamente. Quer fazer com que, ao olhar para o espelho, você não veja mais o reflexo da dor, mas o reflexo do amor. Declare nos comentários: eu tenho a mente de Cristo.
Essa é a confissão final da purificação, o selo do propósito divino em sua mente. A partir daqui, cada pensamento se tornará semente de transformação e cada palavra um instrumento de luz. 10. A mente missionária. Quando os pensamentos se tornam instrumento de transformação no mundo, quando Deus conclui a purificação interior, Ele não deseja que a transformação fique apenas em você. Toda mente restaurada se torna um canal. Toda mente curada se torna um instrumento. Porque o que Deus faz dentro, Ele sempre deseja manifestar fora. A purificação não termina na libertação. Ela culmina em missão. Quando o Espírito Santo molda seus pensamentos à imagem de Cristo, Ele te envia de volta ao mundo como um reflexo vivo do reino. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus declara: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Observe que ele não diz, vós sereis ou vós poderíeis ser. Ele afirma, vós sois. Isso significa que quando a mente é purificada, a luz que antes estava escondida começa a brilhar naturalmente. Não é um esforço, é uma consequência. A mente missionária é aquela que entendeu que a transformação pessoal é o primeiro passo da transformação coletiva. Deus não te limpa apenas para te deixar em paz. Ele te limpa para que você se torne portador da sua presença onde quer que vá. Ele quer usar sua voz, suas palavras e seus pensamentos como instrumentos de cura para outros. A mente missionária pensa com empatia, fala com compaixão e age com propósito. Ela enxerga as pessoas não pelos erros que cometeram, mas pelo valor que ainda carregam. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, Paulo ensina: O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Essa é a essência da mente missionária, praticar o que foi revelado. Porque quem foi curado pela palavra, agora se torna portador da palavra. Quem foi libertado do caos interior, agora se torna mensageiro da paz. A mente missionária é estratégica. Ela não se deixa contaminar pelo pessimismo, porque entende que a fé precisa de ambiente fértil. Ela pensa soluções onde outros veem problemas. Vê oportunidades onde outros veem obstáculos. O Espírito Santo passa a inspirar pensamentos criativos, ideias restauradoras, planos que promovem reconciliação. Quando Deus governa a mente, até a forma de planejar se torna ministério. Mas para isso, é preciso aprender a permanecer cheio do Espírito mesmo em ambientes hostis. O mundo tentará corromper a pureza da mente de Cristo com distrações, provocações e desânimo. É por isso que Jesus orou pelos seus discípulos em João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele sabia que a missão aconteceria no meio da contaminação e que seria justamente ali que a mente purificada demonstraria sua força. Ser luz não é viver isolado, é brilhar onde há trevas, é manter o pensamento santo no meio da confusão, é sustentar a esperança quando o mundo fala em desespero, é ser voz de consolo quando os outros só propagam medo. A mente missionária é o campo onde o Espírito planta pensamentos que geram transformação ao redor. Quando Deus confia a você uma mente renovada, Ele está te confiando também um propósito: ser ponte entre o céu e a terra. Você se torna canal de inspiração, de sabedoria e de consolo. E de maneira quase invisível, começa a tocar pessoas sem perceber. Com suas palavras, seus gestos, suas atitudes. A presença de Deus em você passa a se manifestar através da sua maneira de pensar e reagir. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo afirma: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa é a descrição exata de uma mente missionária. Você se torna representante de Deus, alguém que carrega sua mentalidade e fala com sua autoridade.
E o mais belo é que isso não é algo que você força, é algo que flui. Porque o Espírito que habita em você começa a pensar, sentir e agir através de você. O mundo precisa urgentemente de pessoas com mentes purificadas e corações sensíveis. Gente que não apenas pregue, mas pense com Cristo. Que não apenas fale sobre o reino, mas manifeste o reino através das suas decisões. A missão começa nos pensamentos, quando você decide não reagir com ódio, mas com graça. Não alimentar medo, mas fé. Não espalhar crítica, mas esperança. A mente missionária não se contenta em ser abençoada, ela deseja ser bênção. Esse é o ponto em que a purificação interior se transforma em impacto coletivo. O Espírito Santo não está apenas limpando você, ele está treinando você. Porque quem pensa como Cristo, age como Cristo. E quem age como Cristo, muda o mundo à sua volta. Talvez você nunca tenha se visto como missionário, mas Deus te diz hoje: cada pensamento santo que você sustenta é uma semente que transforma realidades. Quando você ora por alguém, quando decide perdoar, quando fala com sabedoria, isso é missão. Porque a evangelização começa na mente e se manifesta nas ações. Hoje, Deus te chama para uma nova fase. A fase de ser canal e não apenas recipiente. De levar a luz que recebeu, de ser resposta para as orações de alguém. O mesmo Espírito que limpou tua mente, agora quer usar teus pensamentos para libertar outros. Declare nos comentários: quero ser usado por Deus para transformar o mundo. Essa é a oração de quem entendeu o propósito final da purificação. Não apenas pensar como Cristo, mas agir como Ele agiria. Conclusão. Se você chegou até aqui, saiba que algo extraordinário aconteceu dentro de você. Poucas pessoas conseguem percorrer todo o caminho da purificação mental, porque esse processo exige entrega, paciência e fé. Mas você chegou ao fim, e isso significa que o Espírito Santo te escolheu para viver algo maior. A transformação que começou neste vídeo não termina aqui. Ela apenas foi despertada. Durante estes minutos, Deus foi limpando cada camada da sua mente, removendo lembranças que te aprisionavam, silenciando vozes que não vinham dele, curando feridas que você nem sabia que ainda carregava. E agora, no silêncio da sua alma, ele te entrega uma nova forma de pensar. Você não é mais refém dos seus pensamentos. Você se tornou senhor deles, porque agora o Espírito Santo governa dentro de você. A mente que antes te conduzia à culpa, agora te leva à graça. A mente que antes alimentava o medo, agora respira fé. E a mente que antes te afastava de Deus, agora é morada da presença divina. Isso é a purificação completa, não apenas a libertação do que era impuro, mas o nascimento de uma nova consciência, uma nova maneira de existir. Você foi chamado para ser luz, e o mundo precisa da luz que você carrega agora. Por isso, não guarde esta mensagem só para você. Cada vez que você compartilha um conteúdo como este, você se torna um evangelizador digital. Você está levando esperança a alguém que talvez estivesse prestes a desistir. Você está cumprindo um papel espiritual muito maior do que imagina. Mas antes de encerrar este momento, quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários a frase: minha mente agora pertence a Deus. Essa é a sua confissão final. É o selo espiritual que confirma o processo de purificação que aconteceu aqui. Essa frase é mais do que palavras, é uma declaração de fé, uma entrega definitiva. Ao escrevê-la, você está dizendo ao céu e ao inferno que a sua mente agora é território sagrado e que nenhuma força das trevas tem mais poder sobre você. Agora, olhe para dentro de si. Lembre-se de onde Deus te tirou e veja até onde Ele te trouxe. Perceba que tudo o que parecia confusão, dor e atraso, na verdade, era preparação. Ele estava te ensinando a pensar como Ele, a ver como Ele, a sentir como Ele. E isso muda tudo. Muitas pessoas vão assistir a este vídeo e parar no meio. Outras vão se distrair, mas você permaneceu. Isso te torna parte de um grupo pequeno e precioso, os que têm sede da verdade.
Os que não querem apenas ouvir, mas viver o que o Espírito ensina. Você faz parte dos escolhidos que compreendem que a fé não é emoção passageira, mas transformação permanente. E agora quero te pedir algo mais profundo. Se este vídeo falou com você, se ele te tocou, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia, não deixe de curtir. Mas entenda, ao curtir, você não está apenas ajudando o canal. Você está ajudando a palavra de Deus a chegar a mais pessoas que precisam. O algoritmo do YouTube obedece a ações, mas o Espírito Santo usa essas ações como instrumentos. Quando você clica em gostei, você está dizendo: Senhor, use este vídeo para alcançar quem ainda está perdido. E se inscreva no canal, não por costume, mas por consciência espiritual. Há pessoas que passam a vida inteira buscando uma palavra de direção e não a encontram. Aqui, você está sendo alimentado com a sabedoria do céu. A inscrição é o seu compromisso de continuar caminhando com Deus através da palavra. É uma aliança espiritual, uma forma de dizer: eu quero permanecer aprendendo e crescendo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está travando uma batalha mental. Talvez essa pessoa esteja sorrindo por fora, mas em silêncio está pedindo socorro. Talvez o Espírito Santo queira usar exatamente você para levá-la à libertação. Seja o canal, seja a resposta. E agora, neste momento final, quero que você feche os olhos. Respire fundo. Não fale nada. Apenas ouça a música que toca ao fundo. Permaneça em silêncio. Esse é o momento em que Deus sela tudo o que foi dito. É aqui que o Espírito Santo grava na sua mente o que a palavra ensinou. Não interrompa o vídeo. Não pule. Fique até o fim, porque há uma paz que só se manifesta quando tudo se cala. E essa paz agora começa a te envolver. Ela desce sobre a sua mente como um vento suave, limpa o que restou de impureza e traz a certeza de que algo novo começou. Enquanto a música toca, diga em pensamento: obrigado, Senhor, por renovar a minha mente. Diga: eu confio nos teus planos. Diga: eu entrego os meus pensamentos a ti. E então, permaneça em silêncio. Deixe que o Espírito Santo te visite. Deixe que ele te envolva. Deixe que ele te transforme. Porque a partir de hoje, você não pensa mais sozinho. A sua mente é de Cristo. E Cristo habita em você.